Vocês? Hoje nós vamos começar uma aulinha para dar sequência ao nosso conteúdo visto em sala. E aí eu estou disponibilizando para vocês os slides relacionados ao tema e gostaria que vocês acompanhassem a aula por lá, tá, pessoal? Que a gente segue um roteirozinho e aí com as imagens, com as informações contidas nos slides, vocês vão conseguir fazer esse acompanhamento aí que é necessário para aprender e dar sequência aí ao nosso conteúdo, tá? Então hoje nós vamos começar a falar sobre as teorias relacionadas com a origem da vida, a formação do universo, né, do planeta Terra também. E aí eu queria que vocês acompanhassem por lá, tá? Então, o início do nosso slide vai comentar sobre as características que definem um organismo como sendo um organismo vivo. A gente já comentou sobre essas propriedades em sala, então, na verdade, só para vocês darem uma relembrada aí. Mas, na verdade, a gente já vai iniciar falando sobre as principais teorias relacionadas à origem do universo, tá? Então, isso é uma temática que há muito, né, os estudiosos, as pessoas que se preocupavam e se questionavam em relação à origem da vida tentam responder, né, ao longo da história aí da humanidade. E a teoria mais aceita que a gente tem hoje é da teoria do Big Bang, que diz que num determinado momento, apesar de não existir ainda essa questão de tempo, né? Quem pode falar melhor para vocês sobre essa questão de tempo e espaço é o professor de física. Depois vocês dão uma questionadinha aí, mas para nós, na área da biologia, basta que a gente saiba que em um determinado momento não existia nada, a não ser uma quantidade de energia enorme, né, concentrada num único ponto, e que algum evento proporcionou que essa energia toda se dissipasse, vamos dizer assim, e à medida que isso aconteceu, as partículas subatômicas, as primeiras partículas subatômicas foram criadas, tá? Então, a partir daí, essas partículas subatômicas começaram a se combinar e deram origem aos átomos e, consequentemente, esses átomos foram se associando e dando origem a novos elementos, até que surgiu o primórdio do universo, como a gente conhece, vamos dizer assim. Então, no primeiro slidezinho aí, pessoal, eles colocam pra gente até a questão do tempo, né, médio, que acredita-se que cada um desses eventos tenham durado, tá? Então, mostra para vocês essa questão do surgimento dessas partículas subatômicas, a junção dessas partículas subatômicas para a formação dos átomos, como eu falei para vocês, e depois, a partir daí, foi constituindo todos os corpos celestes que nós conhecemos hoje. Essa área, pessoal, ela não é uma área muito da biologia, como eu já falei para vocês, existe um tridente da ciência, né, que envolve a física, a química e a biologia, e a gente precisa entender como que se iniciou esse processo, porque afinal de contas a gente vai falar sobre todas as formas de vida, então é importante que a gente saiba como que essas primeiras formas de vida foram criadas, mas não é uma temática que a gente abrange muito, ou que a gente entre tanto em detalhe, porque acaba ficando mais para a área da física, né, e da química também. Então, a gente só precisa entender que é a teoria mais aceita, a teoria da formação do universo pelo Big Bang, essa questão da energia convertida em matéria, né? E a partir daí essa matéria foi se aglomerando e foi se combinando para poder dar origem a todas as formas de matéria que nós conhecemos hoje, tanto a matéria inanimada quanto a matéria animada, ou seja, a matéria que possui vida, né? E aí, na sequência do slidezinho de vocês, pessoal, tem aí uma imagem mostrando também a formação do planeta Terra, porque após a formação, após a origem da matéria pelo Big Bang, né, essa matéria começou a se combinar, como nós falamos. Então, no universo, né, uma grande quantidade de matéria começou a adquirir gravidade e a girar, né, num determinado espaço ali, e essas partículas elas começaram a se combinar, começaram a se juntar por um mecanismo de acreção, e foi mais ou menos isso que aconteceu com os planetas que nós temos aqui no sistema solar, assim como todos os demais, e aí a gente entende que a formação do planeta Terra está diretamente relacionada com a formação da nossa estrela, né, do Sol. Então, a partir do momento que esses produtos, né, essa matéria começou a se combinar e elas começaram a se concentrar, né, vamos dizer assim, esse processo é chamado de acreção, no qual as partículas foram se juntando, sendo acrescentadas, né, o planeta foi sendo formado. Então, no esqueminha aí também de vocês, está mostrando lá que existiu uma nuvem de gases, né, e poeira estelar, como a gente fala, e toda a matéria ali nesse disco
que ficava girando, e aí a partir desse momento a matéria ela foi se combinando por acreção, foi formando os corpos, né? E aí a partir desses primeiros corpos a gente chegou à formação do planeta. Logicamente, pessoal, que o planeta quando foi formado, ele não tinha a mesma constituição que a gente vê hoje. Então, inicialmente a crosta ela era toda semilíquida, né, podemos dizer assim, porque era material em fusão, tudo muito quente, e só à medida que depois foi perdendo, dissipando calor para o espaço, é que essa crosta pôde ser formada, né? Então depois a formação da crosta terrestre e o planeta sofrendo com bombardeamento de meteoros, né, e todos os corpos ali em volta, porque a gente precisa lembrar que desse disco que surgiu, né, esse disco aí de matéria que deu origem ao planeta Terra, continuou parte ainda da matéria circulando, tá? Então, os corpos que eram formados acabavam sendo atraídos pela gravidade do planeta e nós sofremos então um intenso bombardeio ao longo de muito tempo, né? Posteriormente, após o resfriamento, formação da crosta, a gente vai iniciar um outro período no qual depois vai surgir os continentes, como a gente fala, e depois a evolução dos continentes, processo que aí já entra na parte da geografia, né, que a gente vai aprender depois da fragmentação das placas tectônicas e movimentação dessas placas e tudo mais. Enquanto isso, os processos que geraram a vida, vamos dizer assim, já estavam em curso também, tá? Então, essa parte só para a gente entender como que também houve a formação do planeta Terra, mas logo em seguida a gente vai dar uma ênfase sobre as teorias sobre a origem da vida nesse planeta, né, que ainda estava em formação e ainda está em constante modificação, sofrendo modificações o tempo todo, né, pessoal? E a vida vai se ajeitando, vamos dizer assim. Bom, então na sequência aí a gente já começa a falar sobre a teoria, né, as principais teorias aí relacionadas ao surgimento da vida, e as pessoas queriam entender como depois da formação do planeta que a vida surgiu, não é mesmo? Então, o que acontece? A gente tem vários pesquisadores, vários estudiosos da época, vamos dizer assim, que criaram as suas hipóteses e muitas delas perpetuaram durante muito tempo, né? Eu coloquei para vocês aí no slidezinho falando a respeito de Aristóteles, de Descartes e de Newton, que são personagens muito famosos da ciência aí, que a gente normalmente entende como sendo indivíduos muito inteligentes e que propuseram muitas hipóteses e muitas teorias acertadas sobre várias coisas, mas muitas delas, como não havia o conhecimento que a gente tem hoje, né, muitas delas também foram derrubadas, né, caíram por terra com o passar do tempo. Então esses, como eu disse para vocês, o Aristóteles, né, o Descartes e o Newton, eles acreditavam que a vida tinha surgido da matéria bruta, tá? Então essa teoria chamada de abiogênese, né, contou então com indivíduos muito nobres, né, da área da ciência, vamos dizer assim, que acreditavam que os organismos vivos podiam surgir então da matéria bruta, tá? Van Helmont é o mais conhecido, é um médico, como eu comentei com vocês em sala de aula, que acreditava que a gente podia criar ratos lá, deixando uma roupa suja, né, com suor, com grãos, guardadinhas lá, guardadas não, mantidas em um local escuro, úmido, né, que ali depois de 21 dias a gente conseguia produzir ratos, né? Então hoje, como eu disse para vocês, apesar de parecer meio absurdo, porque nós já temos uma formação escolar e a gente aprende desde pequeno que não é assim, né, que a vida só pode ser formada a partir de um organismo pré-existente, através da reprodução e tal. Naquela época não existia esse entendimento. Então, muitos pensadores inteligentes, como eu falei para vocês, pessoal, a gente não pode, né, diminuir o mérito, né, ou a inteligência dessas pessoas por terem acreditado na origem da vida a partir da matéria bruta, tá? Mas fato que a forma de vida que eles acreditavam que podia surgir da matéria bruta eram formas mais simples, né, formas bem simplificadas, né, eles não imaginavam que, por exemplo, uma vaca, um cachorro, né, ou pessoas, vamos dizer assim, poderiam surgir da matéria bruta, mas aqueles micro-organismos, aqueles organismos mais simples, né, vamos dizer assim, eles acreditavam que poderia surgir, então, da matéria bruta. Bom, quem começa então os experimentos científicos, e isso é uma questão importante da gente lembrar, pessoal, que esses experimentos científicos, eles mostram uma evolução do pensamento, né, porque até então tudo era acreditado a uma função mística, né, vamos dizer assim, sobrenatural, e claro que esse pensamento ainda existe, né, ainda perdura, porque o início do desenvolvimento dessas experiências
foi em 1700 e alguma coisa, vocês vão ver aí para cada um dos pesquisadores, ainda existia um misticismo, né, uma crença no sobrenatural, mas já se tentava provar, né, já se tentava mostrar através de experimentos que aquela hipótese poderia estar certa ou não, tá? Então isso é muito importante, que mostra o início aí, o princípio, vamos dizer, do pensamento científico, né, no qual você pode criar e elaborar várias teorias, mas é necessário que você prove que elas estão corretas. Então aí o primeiro que a gente vai comentar a respeito é o Red, né, que é um cara que tentou provar que a vida ela poderia surgir, né, a partir da matéria bruta, mas para isso, para ele entender como que isso funcionava, ele criou um experimento no qual ele deixava carne, né, pedaço de carne, dentro de frascos, e um dos frascos ele tampava e o outro não, tá? No frasco que ele tampava, obviamente que impedia-se que os organismos, né, que botavam os ovos, que no caso eram as moscas varejeiras, né, não entrassem, tá? Quando elas não entravam, elas não conseguiam então deixar suas larvas naquela carne. Qual era a consequência do experimento, né? Verificava-se que as moscas, as larvas das moscas só poderiam surgir se uma mosca adulta viesse e colocasse os seus ovos ali naquele local. Então, a partir dos experimentos de Red, a gente chegou à conclusão, né, de que um organismo só poderia surgir a partir de outro pré-existente, tá? Mas, na verdade, pessoal, o início desses experimentos aí, eles não conseguiam explicar todas as formas, né, o surgimento de todas as formas de vida. Principalmente porque não se entendia como que um micro-organismo, né, poderia surgir. Por exemplo, fungos que se reproduzem por esporos, você não verifica um outro fungo no local, dando origem, né, a esses novos fungos que vão surgir, tá? Então, quer dizer, um pão deixado no local, de repente você observa que ele está todo embolorado. De onde que veio aquele bolor? De onde veio aquele fungo, né? Onde ele estava? Então, esses organismos menores, né, esses micro-organismos, vamos dizer assim, eles continuaram sem resposta, porque com a observação da mosca colocando seus ovos, né, lá no frasco, a gente conseguiu responder parte dessa questão, mas não conseguiu responder ela na totalidade, tá? Então, continuaram ainda, a teoria da abiogênese, ela continuou ainda tendo força, né, entre a comunidade de um modo geral, né, e entre os cientistas, né, da época, vamos dizer assim. E aí veio o Joblot, que também fez os experimentos para provar que os micro-organismos podiam surgir de sementes que ele acreditava que estavam no ar. Ele não estava de todo errado, né, pessoal, porque quando eu citei o exemplo para vocês agora do pão, com bolor, com mofo, né? Na verdade, a gente entende que esse mofo ele foi causado por um esporo fúngico que estava presente no ar. E assim como os esporos, nós temos os vírus, nós temos as bactérias, né? Só que na época não se conhecia. Não se imaginava que isso poderia ocorrer dessa forma. Então, o Joblot, ele teve esse pensamento que existiam sementes, né, no ar e que essas sementes poderiam, então, dar origem aos organismos vivos, tá? Depois veio o Needham, e o Needham era um defensor bem, assim, ferrenho, né, vamos dizer assim, da teoria da hipótese lá da abiogênese, tá? Então ele queria mostrar que era possível sim a vida surgir a partir da matéria bruta, né? E ele fez um experimento no qual ele deixava um caldo nutritivo sendo aquecido, e aí ele dizia que esse aquecimento era capaz de matar qualquer micro-organismo que tivesse lá naquele caldo nutritivo, né? E aí observando depois ele percebia que após a fervura e o resfriamento, os organismos poderiam surgir naquele espaço, né, naquele local. O que ele não entendia, pessoal, é que esses mesmos esporos, né, como a gente comentou, estariam no ar e entrariam em contato com aquele caldo nutritivo e depois acabariam populando aquele caldo, né, ou seja, mantendo a vida ali, tá? Então o Needham fez esses experimentos onde ele fervia esse caldo nutritivo, como a gente falou, né, e ele permitia que depois esse material ele fosse entrasse em contato com o ar, e isso é o que gerava então as novas formas de vida, mas ele acreditava que elas surgiam da matéria bruta, e era um reforço para essa teoria, né, com esses experimentos, porque se você aquecia o material, o caldo, como que a vida podia surgir ali, né?
Então era um reforço para a abiogênese. Aí veio o Spallanzani. O Spallanzani disse assim: olha, não é bem assim que as coisas funcionam, não. Eu vou repetir esse experimento aí, porque no meio acadêmico, pessoal, no meio científico é assim que funciona. Alguém cria uma hipótese, né, e tenta e cria um experimento para poder tentar provar, e mesmo depois que ele consiga resultados positivos, sempre tem outros cientistas que vão tentar refazer os experimentos e mostrar e tentar obter resultados diferentes, tá? Para saber, para poder confirmar se aquela teoria realmente é a mais correta. Então, Spallanzani refez os experimentos, né, do Needham, e aí ele colocou frascos fechados hermeticamente, de uma forma que não podia entrar em contato com o ar, e aí ele viu, analisou que depois de muito tempo o caldo continuava estéril, ou seja, sem nenhuma forma de vida, tá? E aí ele dizia, tá vendo? Não era bem assim como o Needham tinha proposto. E o Needham retrucava de lá, e ele dizia, não, mas é porque você matou o princípio vital, né? Então o Needham acreditava que existia um princípio vital, mas que ele não poderia ser, ele só poderia dar origem a uma nova forma de vida, vamos dizer assim, se ele fosse mantido. Quer dizer, o aquecimento proposto lá pelo Spallanzani, de acordo com o Needham, foi em excesso, né, e acabou matando o princípio vital, tá? Na verdade, não é isso, né, pessoal? A gente entende hoje que o que o Spallanzani fez foi exterminar todas as formas de vida contida no ambiente ali, no caso no líquido, né, que estava sendo fervido, e depois fechando, vedando o frasco, né, hermeticamente, ele impossibilitou o encontro desse líquido aí com qualquer outra forma de vida, que é o que tinha acontecido nos experimentos do Needham, né? Daí a gente pensa assim, nossa, agora então colocou um ponto final nessa questão da abiogênese, né? Mas não, como eu falei para vocês, muitos ainda acreditavam, né, mesmo com os experimentos do Spallanzani, né? Na verdade, pessoal, só depois que o Pasteur criou os seus experimentos, que ele fez um experimento com como que eu vou dizer, com um frasco que tinha um gargalo diferenciado, um gargalo curvo, né, que foi pôr fim a toda essa história, tá? Então, durante muito tempo, mesmo depois dos experimentos do Spallanzani, a teoria da abiogênese, ela continuou ainda tendo força, tá? Entre os pesquisadores e na sociedade de um modo geral. Então, Pasteur chegou e fez o seguinte, ele queria mostrar, né, que a abiogênese ela não era possível, e aí ele pegou esses frascos que eu falei para vocês, que tem um gargalo curvo, tá? A gente chama de pescoço de cisne. O que acontece? Ao ter esse gargalo curvo, quando o líquido, né, entra ali em ebulição, quando ele tá ali evaporando, pessoal, parte da água, né, vai se condensar nessa porção curva do gargalo e vai ficar ali. Quando o micro-organismo tenta entrar, ele acaba aprisionado ali naquela região, né, do gargalo, e é impossível, então, que os micro-organismos consigam alcançar o caldo nutritivo que está sendo fervido, né, vamos dizer assim. E aí, o que o Pasteur fez para mostrar que os micro-organismos poderiam surgir ali, né? Depois que ele deixou durante muito tempo aquele vidro, né, com o gargalo curvo, depois de um certo tempo que ele mostrou que não havia forma nenhuma de vida lá dentro, ele quebrou esse gargalo, né, vamos dizer assim, e aí ele deixou em contato com o ar. Aí, obviamente, que os esporos que estavam ali no ambiente acabaram contaminando o líquido. Então, pôs fim definitivamente a questão da teoria da abiogênese, porque ele provou que se tiver em contato com o ar, onde há as sementes, né, do joblô, vamos dizer assim, onde existem, então, os esporos bacterianos, fúngicos, né, seja ele qual for o micro-organismo, você tem ali, então, a possibilidade da vida se instalar no local, tá? Então, aí, fecha-se a abiogênese e a biogênese, né? Então, ganha força, né? Ou seja, uma vida só pode existir a partir de um outro organismo pré-existente, tá? Como já era para ter sido entendido lá desde os experimentos, né, do Red, mas como eu disse para vocês, não dá para mudar as coisas assim de uma hora para outra, tá? Então, no slidezinho de vocês tem um experimento do Pasteur para vocês entenderem direitinho, tá, pessoal? E aí a gente vai agora para a parte da origem da vida na Terra, porque tudo bem, a gente terminou aí uma polêmica, né? A vida surge a partir da matéria bruta ou não? Ah, não surge da matéria bruta, beleza. Mas então, como que aconteceu o surgimento da vida aqui na Terra? Quer dizer, a Terra antes não existia nada, era um ambiente estéril, e aí de repente a vida, puf, surgiu do nada. Daí começam então as teorias sobre a origem da vida aqui, propriamente dita,
E nós temos a parte da teoria criacionista, né, pessoal, na qual, como eu disse para vocês, continua o pensamento místico, né, o pensamento relacionado a algo sobrenatural, no qual, então, a vida, ela só pôde surgir a partir da existência de um Deus, né, seja ele qual for, porque quando a gente fala da existência de um Deus, a gente não pode entender que a gente está falando só do Deus cristão, né? A gente tem que entender que para todas as culturas no qual existe uma forma sobrenatural que deu origem à vida, não necessariamente vai ser o Deus que nós cristãos, né, estamos acostumados. Pode ser qualquer divindade aí, né, de qualquer uma dessas teorias, mas que diz que são eles, então, os responsáveis pela criação da vida. Então, essa é a teoria, né, vamos dizer assim, criacionista, tá, pessoal? Nós vamos dar foco aqui nas teorias científicas. Então, quais são elas? A panspermia cósmica, que diz que a vida surgiu em outro ponto do universo e foi trazida para a Terra através de esporos, né, contidos ali nos meteoros, que acabavam, lembra no início lá quando eu disse para vocês que a Terra ela foi bombardeada durante muito tempo e continua, né, pessoal, até hoje, recebendo aí meteoros, né, meteoritos, corpos celestes que acabam se chocando com a Terra. Então eles acreditavam que essas formas de vida chegavam até a Terra através desses corpos celestes, tá? Então essa é a panspermia cósmica, né? Thompson e Arrhenius, que são dois aí estudiosos da área da química, vocês já devem ter visto aí com a professora de vocês, é um pessoal da química, um pessoal muito inteligente, um pessoal que crê que a panspermia é a resposta para o surgimento da vida aqui na Terra, tá? Só que, na verdade, quando a gente para pensar, pessoal, não que seja impossível, mas quando a gente para pensar nisso como uma resposta para o surgimento da vida na Terra, acaba que você, na verdade, só transfere o problema de local. Bom, se você diz que a vida surgiu a partir desses esporos trazidos pelos meteoros e tudo mais, então lá onde ele surgiu, onde a vida surgiu, ela surgiu de que maneira? Na verdade, a gente não está respondendo, né, vamos dizer assim, de onde que essa forma de vida surgiu, né? A gente só está dizendo que ela veio de um outro local no espaço. Então, a panspermia, ela ainda tem algumas pessoas que acreditam que seja a resposta mais ideal, né? Vamos dizer assim, para o surgimento da vida na Terra, mas ela não é a mais aceita, tá? E aí a gente tem a proposta lá, a teoria da evolução química, né? A teoria da evolução química foi proposta por dois pesquisadores, o Oparin e o Haldane, né? E eles acreditam que a Terra primitiva, ela continha algumas características bem específicas e que foram essas características que possibilitaram o surgimento da vida como a gente conhece, nos modelos que a gente conhece, tá? Então, para eles, pessoal, como que era a Terra, né, no início? Eles acreditavam que existia uma mistura de gases na atmosfera primitiva, que era metano, hidrogênio, amônia, tá, pessoal? E vapor de água, tá? Esses 4 elementos primordiais que foram os elementos responsáveis por se combinarem e darem origem a outros elementos que por sua vez também foram se combinando para dar origem aos primeiros organismos vivos. Então, Oparin e Haldane criaram essa hipótese, né, essa ideia de que a atmosfera primitiva, além de conter esses elementos fundamentais, quais são mesmo? Quais são os elementos que a gente comentou? Isso é muito importante, tá, pessoal? Porque cai muito nas questões de vestibular. Então, ó, metano, hidrogênio, amônia e vapor de água, tá? É lógico que hoje acredita-se, né, que na verdade não existiam só esses elementos, existiam outros também, então muitos outros cientistas acrescentam lá o gás carbônico, né, outros acrescentam compostos de enxofre e tudo mais, mas das questões de vestibular, normalmente o que mais se cobra são esses 4 elementos aí que a gente comentou, né, pessoal? Então, gravando esses daí já é meio caminho andado, vamos dizer assim. Mas além desses elementos primordiais que estavam aí presentes na atmosfera, a gente tinha intensa descarga elétrica, né? Então a gente sofria intensas descargas elétricas no local que forneceriam a fonte de energia para que essas moléculas se combinassem, certo, pessoal? Então, olha, descargas elétricas, né? A gente não, as radiações, né, ultravioletas lá eram muito fortes porque na época não existia camada de ozônio. Então, radiação, descarga elétrica e esses elementos foram os ingredientes para que se formassem as primeiras moléculas, né, orgânicas, vamos dizer assim. Bom, mas isso estava só no campo ainda, né, das ideias, das teorias, e a gente precisa criar um modelo, como a gente comentou, para que possa ver a viabilidade dessa teoria. Então, o que aconteceu, pessoal? Depois que o Haldane, né,
o Oparin e o Haldane criaram essa teoria, veio o Miller e o Urey, né, que são dois pesquisadores também, falaram assim, não, vamos pegar essa ideia e vamos criar um experimento para ver se é possível realmente, né, a vida ter surgido a partir dessas condições aí primitivas. E aí eles criaram todo um sistema fechado, pessoal, no qual a gente tinha, né, um balão de vidro ali que ficava aquecendo a água, tá? Dali foi retirado todo o oxigênio, porque era um sistema fechado, como eu estou dizendo para vocês. Foi tirado toda a parte do oxigênio e acrescentado apenas os elementos que a gente comentou, o metano, o amônio, o hidrogênio e o vapor, né, da água que acabava sendo formado porque mantinha-se uma chama ali naquele local e a água evaporava. E aí a gente tinha um polo, um local onde a gente dava as descargas elétricas, então uma corrente contínua desses elementos circulando ali dentro desse sistema fechado com as descargas elétricas levaram então durante muitos meses foi deixado esse equipamento funcionando e aí depois de um tempo verificou-se, né, nessa água que ficava ali a presença de aminoácidos, né? Aminoácidos bem simples foram formados a partir deste processo todo. Então, isso foi uma conquista, né? Porque a partir daí, então, nós entendemos que era possível criar moléculas mais complexas a partir desses elementos fundamentais existentes na atmosfera primitiva, tá? Aí, um passo para frente agora, né, pessoal? Se é possível, então, criar esses aminoácidos, o que a gente vai fazer? Vamos ver se a gente consegue, então, fazer com que esses aminoácidos se combinem e formem estruturas maiores. No caso, peptídeos, proteínas. Quem fez isso pra gente, né? Sidney Fox, 1957, né, a gente coloca aí para vocês, realizou um experimento também para tentar testar aí a hipótese do surgimento de moléculas orgânicas a partir desses primeiros aminoácidos aí. Então, ele pegou vários aminoácidos, né, aqueceu numa misturazinha lá e depois deixou resfriando. E aí, com o passar do tempo, ele verificou que era possível formar as primeiras moléculas aí bem semelhantes às proteínas, né? Provavelmente ali um peptídeo bem simples, né, pessoal? Mas que já era possível ser formado, tá? Então, olha só, a gente pode condensar todo esse momento aí relacionado a todos esses experimentos num momento só, né? A partir do momento que se existiu esses elementos fundamentais na atmosfera primitiva, através das descargas elétricas, através da intensa radiação, foi possível que esses elementos se combinassem, porque isso vocês já aprenderam na química, né, pessoal? À medida que os átomos vão se combinando, eles vão formando novas moléculas, né? E a partir daí a gente formou então os primeiros aminoácidos e depois esses aminoácidos foram se combinando e formando estruturas bem semelhantes às proteínas. Daí então as primeiras moléculas orgânicas foram formadas, tá? A partir daí, e isso é importante que vocês se lembrem, pessoal, não foi de um dia para o outro, tá? Isso levou milhões e milhões e milhões e milhões de anos para acontecer. Então, com o tempo adequado, essas primeiras moléculas foram se organizando para formar as primeiras estruturas celulares, tá? E aí, para falar sobre essa questão das estruturas celulares, vou gravar um outro videozinho para não ficar tão extenso, né? E aí vocês seguem a partir de lá, beleza? Então, até o próximo vídeo. Tchau. Falou para vocês.